Eu apresento a minha saudação a todos, desejo a bênção, a graça do nosso Deus, desejo a bênção do nosso Senhor Jesus, também desejo a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Também desejo que toda a unção do Espírito de nosso Deus esteja com todos os nossos irmãos, pois é uma reunião de oração, onde nós vamos prestar a nossa gratidão ao Espírito Santo do nosso Pai. O Espírito de nosso Deus, a fonte de todo poder, de toda unção, de toda sabedoria. O Espírito Santo de nosso Deus, que junto com o Pai, comanda todos os santos e anjos no reino dos céus, e também é a fonte de inspiração para todos aqueles que compreendem a grande misericórdia de nosso Deus, de salvação sobre a vida humana. Por isso que temos uma reunião especial toda semana para reconhecer esta virtude poderosa do Espírito de nosso Deus, que, sendo o santo mais poderoso do reino dos céus, é também o Espírito da humildade, pois ele está ao lado de cada um daquele que procura compreender o significado da sua vida e também da sua reverência diante desses santos dos céus. Também exaltamos todo o poder celestial, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nossa Mãe Maria Santíssima, os santos profetas, santos apóstolos e todos os anjos que o nosso Deus envia em nossa reunião. Por isso que é uma reunião muito virtuosa, e todos aqueles que com humildade e fé procuram compreender, são ricamente abençoados em nossas reuniões de oração. Eu convido a todos que puderem ficar em pé, também aqueles que nos acompanham em sua casa, onde estiverem, com bastante respeito, com bastante reverência, também estão participando desta santa reunião. Vamos cantar o primeiro hino do nosso inário de número 1, Igreja Forte. Nós somos a igreja. Oremos. Santíssimo, eterno, glorioso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui reunidos, Senhor, diante de todo este poder celestial, representado pelos santos que o Senhor envia para participar de nossas reuniões. Cremos, ó Pai, que o Espírito Santo está aqui, representado por santos e anjos, pela nossa querida e Santa Vó Rosa e também pelo Santo Irmão Aldo. Nossa Mãe Maria Santíssima, que também em todas as reuniões traz a unção e a virtude para a nossa alma. E também os santos profetas, santos apóstolos. Por isso, com toda a reverência de nossa alma, ó Pai, nós queremos exaltar o reino dos céus. E bendizer todo o poder celestial por esta grande bênção, de nós termos esta igreja, e aqui podermos aprender com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, a viver todo o ensino celestial que Jesus, nosso Senhor, trouxe até nós,
a doutrina, a disciplina, e também, ó Pai, em todas as reuniões. Cremos que o Senhor, com toda a virtude e a unção do Espírito Santo, envolve este povo apostólico, para que possam viver bem, viver em paz, e também participar da alegria que já existe nos céus dos santos e anjos. Por isso, receba a nossa reunião, receba a nossa adoração, o nosso cântico, os nossos hinos, a nossa música, o nosso respeito pela reunião. Ó Pai Celeste, abençoe nosso trabalho, ajude-nos para que nós sejamos mais unidos e tenhamos mais amor por esta obra gloriosa que o Senhor nos deu. Com toda confiança, Senhor Jesus, cremos que o Senhor está aqui para nos ajudar. Por isso entregamos esta santa reunião também aos seus cuidados, com toda confiança, com todo respeito a estes santos de autoridade que estão aqui, para que nós possamos fazer o melhor pelo reino dos céus. Com toda confiança, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, está iniciado esta santa reunião. Amém. Faz
de Jesus nosso Senhor, Ele disse que um dia na terra haveria um só rebanho e um só pastor. A sua santa palavra nesta igreja se cumpriu. Creio que o nosso irmão Aldo é um santo pastor a quem se referiu. Ele é o santo pastor que a nossa alma conduz à fonte de água da vida, como disse o Senhor Jesus. Desde criança, desde pequenina, eu tenho essa confiança que do santo rebanho eu sou do Consolador. Creio na Santa Voz e em Deus nosso Criador. Eu confio em nosso irmão Aldo, o nosso santo. Santo pastor. Vejo nas montanhas seu profundo poder. Vejo no alto mar e na imensidão do ar. Vejo nos milagres do santo primaz, sua glória infinita que tanto amor me traz.
sempre me aproximando. Eu quero chegarei ao fim da jornada, ao caminho, percorrerei assim até o meu destino. Amém. Neste momento, nós vamos passar para a parte da mensagem. Eu vou ler o boletim para que os irmãos possam receber esta palavra que está escrita em nosso boletim, nos recordando uma mensagem sobre o ministério do Santo Irmão Aldo e também uma missão gloriosa desses tempos presentes, que Jesus falou em uma de suas palavras, dizendo: haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus nosso Senhor fez importantes promessas aos seus discípulos. Prometeu que enviaria o Espírito Consolador e que haverá um só rebanho e um só pastor, para governar a sua igreja. O nosso Santo Irmão Aldo faz parte da promessa do Divino Mestre. Sem o Santo Irmão Aldo, não saberíamos do galardão de Consolador da Santa Avó Rosa. Pois foi ele, Irmão Aldo, quem revelou ao nosso bispo Eurico para ensinar ao nosso povo que ela, após ter subido vitoriosa aos céus, era a grande bênção que Jesus havia prometido aos seus discípulos, que é o Espírito Consolador, conforme está registrado no Evangelho de São João.
Assim sendo, sem o santo irmão Aldo, não poderíamos ser governados diretamente por Deus através da Santa Avó Rosa, visto que ela iria usar o nosso santo primaz para revelar à sua igreja os seus ensinos preciosos, ensinos do nosso Senhor Jesus e a sua doutrina poderosa que santifica e purifica os corações humildes que aceitarem a mensagem desta igreja apostólica. Há um ensino nas Sagradas Escrituras que é uma verdade incontestável, de que o povo de Deus sem profecia se corrompe, pois as doutrinas falsas e heréticas logo se infiltrariam no meio da igreja. Daí iriam surgir os costumes mundanos e paganizados, e Deus o Pai e seus santos já não poderiam mais ficar no meio de um povo corrompido pelos erros e pecados. Esta igreja apostólica nasceu dos céus, graças ao glorioso ministério da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo, que muito lutaram para que a nossa igreja fosse livre do mundanismo e de todo pecado, e com mão forte nos levam para os céus. Quando a Santa Avó Rosa deixou o seu corpo, todos daquela época se lembram muito bem a angústia que tomou conta de todos nós, pois sem a Santa Avó Rosa e o seu sábio governo, o que seria da nossa igreja? Pois era através dela que Jesus dirigia a igreja. Mas no terceiro dia em que o seu corpo estava sendo velado na sede, a Santa Avó Rosa, junto com Maria Santíssima, apareceram para o santo irmão Aldo e lhes deram as primeiras revelações. E com esta boa nova, a alegria voltava aos nossos corações. Ela era a grande bênção que continuaria a nos dirigir através do santo irmão Aldo. Portanto, todos podem perceber o valor do ministério do nosso santo e querido irmão Aldo, que nos dirigiu durante 44 anos. Sem o seu dom de profeta, a igreja não poderia ter alcançado o grau de perfeição e santidade que alcançou, em todos os sentidos. No conhecimento de nossa doutrina, pois nem tudo havia sido revelado à igreja, e na disciplina que honra a nossa igreja e que a torna de uma moral elevada e santificada. Outro fato importante foi o crescimento e o desenvolvimento material desta igreja apostólica, alcançando muitas criaturas humildes e sinceras de coração. Com as mensagens dos céus que a Santa Avó Rosa nos deu através do santo irmão Aldo, e com a sabedoria dada ao nosso santo primaz para dirigir a nossa igreja, o crescimento em número de almas convertidas foi muito grande, e o nome de nossa igreja está sendo conhecido em muitas regiões de nosso país, e também no exterior. Graças à grande vitória da Santa Avó Rosa, como espírito consolador, e a dedicação e o amor do santo irmão Aldo por nosso povo e por nossa igreja apostólica. Fato importante do ministério do santo irmão Aldo é a unidade da igreja, tanto na parte espiritual como na parte material, e numa disciplina que tem livrado o nosso povo dos costumes errados, modas inconvenientes e falsas doutrinas. Outro fato importante que realizou junto com a Santa Avó Rosa foram os milagres importantíssimos, curando a muitos que clamavam por seu nome santo e que estavam desenganados, abençoando os trabalhos dos nossos irmãos e dos ouvintes da hora milagrosa, livrando-os dos perigos e intercedendo por este povo apostólico o tempo todo. Cada apostólico tem a prova de como foram e são abençoados por nosso santo irmão Aldo. São bênçãos inumeráveis e incontáveis que nos dão muito gozo, paz e alegria. Por isso que hoje é um santo muito poderoso, pois se cumpriu nele a grande promessa que Jesus fez aos seus discípulos: haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos e irmãs, confiem de todo o coração em nosso santo irmão Aldo, e saibam que ele está ainda mais presente junto do seu povo, com todo o poder da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas e de milhares de anjos,
e que junto com este poder lutam para levar nossa igreja para os céus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, lutem a cada dia para terem toda esta proteção e nunca se esqueçam a luta incansável que o nosso santo irmão Aldo travou aqui na terra em favor da nossa Santa Igreja Apostólica. A Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa e querida Avó Rosa, a nossa mais sincera gratidão pela vida preciosa do santo e querido irmão Aldo. Irmãos, está aí uma mensagem preciosa, nos recordando do ministério sagrado do santo e querido irmão Aldo, especialmente por estarmos se aproximando da data do seu aniversário. Nós somos um povo muito feliz, um povo muito abençoado, porque nos tempos em que vivemos, irmãos, é o tempo em que o nosso Deus pôde apresentar de uma forma muito perfeita a sua obra de salvação, que Ele sempre lutou para isso desde o princípio da humanidade. Primeiro, irmãos, somos gratos a Deus, nosso Pai, por ter cumprido em nossos tempos, e nós ter o privilégio de ter conhecido este santo profeta de Deus na vida do corpo. Algo tão extraordinário, que nós sabemos que muitas gerações se passaram e não tiveram esse privilégio de poder viver num tempo precioso e conhecer um santo de Deus visível no seu próprio corpo. Por outro lado, irmãos, nós sabemos que esse tempo também que vivemos é um tempo que o poder do mal, ele tem dominado a criatura humana de uma forma também muito assustadora. Embora que o poder do mal sempre teve o seu poder para dominar a criatura que vive longe de Deus, através do pecado, através da maldade, através dos sentimentos ruins, mas também, por outro lado, é o tempo que o nosso Deus pôde manifestar a sua presença no meio de um povo santo, um povo formado por Ele, Deus, através de Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o santo irmão Aldo, ele é digno de um profundo respeito e adoração por este povo apostólico que a conheceu e a conhece, porque ele continua em nosso meio. Eu sei, irmãos, que podemos dizer que todo o nosso povo ama muito o santo irmão Aldo. O seu nome, nós costumamos muitas vezes, tanto falar publicamente como em pensamento, muitas vezes durante o dia, nas nossas atividades, começando quando pela manhã fazemos nossas orações, então nós elevamos nossas preces ao santo irmão Aldo, porque cremos que ele está em espírito e verdade em nosso meio. Mas também, irmãos, nós aprendemos a amar o santo irmão Aldo pelas provas que ele nos deu durante todo esse tempo que ele viveu liderando esta igreja. Foi 44 anos do seu ministério, desde o dia que a Santa Avó Rosa apareceu para ele, e deu esta missão ao santo irmão Aldo. Ele sempre andou na nossa frente, nos ensinando, nos orientando, curando as nossas dores, resolvendo nossos problemas e sempre nos dando esperança para que nós seguíssemos firme nesta igreja, que esta igreja é do reino dos céus. Então nós somos gratos a este santo profeta de Deus. Irmãos, nós sabemos que para o irmão Aldo poder cumprir o seu ministério, conforme ele cumpriu, o nosso Deus precisou preparar o santo irmão Aldo de uma forma muito especial. E nós sabemos disso, até nós cantamos dos nossos hinos. Irmão Aldo, profeta mais poderoso. Irmão Aldo, profeta onisciente, onipresente, onipotente. Irmãos, essas qualidades Deus deu ao santo irmão Aldo para que a sua obra fosse realizada. Nós sabemos, irmãos, do valor do ministério de todos os profetas que viveram neste mundo. Fizeram grandes milagres, dirigiram grandes povos,
mas no tempo em que eles viveram, ainda não havia o Consolador. Ainda Jesus também não tinha se manifestado nesse mundo, então, portanto, Deus não pôde fazer da vida daqueles profetas tudo o que Deus precisava. Dar a eles poder de onisciência, poder de onipresença, e só foi possível Deus, nosso Pai, fazer isso na vida do santo irmão Aldo. Eu sei, irmãos, que há pessoas que têm dificuldade de compreender assim. Por que falamos que o irmão Aldo é o santo mais poderoso? Irmãos, porque ele é o único profeta que Deus deu a ele o poder de perdoar pecados. Parece algo tão simples, mas no passado não foi possível. Aqueles grandes profetas de Deus, eles curavam as pessoas, eles até ressuscitavam mortos, mas eles não podiam perdoar pecados. Deus não usou desta forma, mas no nosso tempo foi preciso, e Deus deu ao santo irmão Aldo o poder de perdoar pecados. Ele é o único santo profeta de Deus que, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa, nós temos direito de pedir perdão de pecados, inclusive quando ele estava na vida do corpo. Muitas pessoas tiveram a oportunidade, depois de, por algum motivo, até mesmo por falta de vigilância, às vezes envolvia-se em alguma desobediência, algum pecado, às vezes até grave, e logo vinha falar com o santo irmão Aldo. Santo irmão Aldo, o Senhor me perdoa, e ele está perdoado. Ele tinha esse poder, já na vida do corpo, perdoar pecados. Também, irmãos, o irmão Aldo foi o único profeta que Deus pôde usar na vida do corpo com o poder de onipresença. Isso também não foi possível no passado, mas nos nossos tempos precisava, por causa da obra da igreja, da forma que esta igreja foi restaurada. Porque Jesus falou que quando o Consolador viesse, ele viria em espírito e verdade. O Espírito Consolador, então precisava alguém aqui na terra para revelar esse Espírito. Por isso que foi preparado o nosso santo irmão Aldo. E por isso que Deus, de quando nós aprendemos a confiar nele, no seu ministério, nós sabíamos que o santo irmão Aldo via a Santa Avó Rosa. Ele falava com ela. E toda vez que nós perguntávamos ou buscávamos uma ajuda, ele dizia, eu vou falar com a avó, porque ele falava com ela, ele via ela. E depois que ele tinha a resposta, ele nos dava a resposta. E muitas vezes ele dizia, a avó mandou dizer assim, porque ele falava com ela, o poder de onipresença, de onisciência. Por isso, irmãos, que nós aprendemos a amá-los e a chamar de grande profeta de Deus. Porque ele, na vida do corpo, ele já era participante de um poder extraordinário, dado por Deus nosso Pai. E nós sabemos, irmãos, que todo o poder manifestado na terra pertence ao Espírito Santo do Pai. É Ele que inspira o próprio Deus. É Ele que dá poder a Jesus, deu o poder a Jesus. É Ele que dá o poder aos profetas. E é esse Espírito de Deus que também deu esta unção ao nosso santo e querido irmão Aldo. Por isso que nós amamos o nosso santo irmão Aldo de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Porque ele representava o próprio Deus na vida em pessoa. Eu sei que a Santa Avó Rosa, para nós entender que ela era uma santa, precisou o irmão Aldo revelar. As pessoas do seu tempo sabiam que ela era uma santa, pelas suas obras, pelas suas atitudes, pelos seus conselhos, mas não sabiam de que forma que ela era uma santa, até que ponto ela teria poder para interceder pelas pessoas. Então precisou o irmão Aldo revelar ela. Mas o irmão Aldo não precisa ninguém revelar ele. Não precisa que outra pessoa venha depois do irmão Aldo para dizer, o irmão Aldo é este santo de Deus, porque é nós que somos testemunha. É nós, irmãos, através dos milagres, em muitos lugares, distante, até mesmo em outros países, pessoas que apenas eram ouvintes da hora milagrosa, que ouviram falar do santo irmão Aldo, que dobraram seu joelho, clamaram pelo santo irmão Aldo e o milagre se deu.
Então não precisa, o irmão Aldo já era revelado, ele já era este santo de Deus. Por isso, irmãos, que terminou a vida do corpo, mas para nós não interrompeu o seu ministério, porque ele já era um santo visível, um santo que era levado aos céus, um santo que perdoava pecados, um santo que falava com a santa voz e transmitia as suas ordens. Irmãos, e as suas qualidades de amor por todas as pessoas, fazia nós depositar nele toda esta confiança. Durante todo o seu ministério, os irmãos a conheceram e sabiam que ele amava todas as pessoas. Irmãos, o que eu quero lembrar aos irmãos, eu sei que se fôssemos relembrar as qualidades do irmão Aldo, os irmãos podem dizer, eu já sei quem é o irmão Aldo. Muitos hoje dos nossos jovens, quando ainda na sua infância, já aprenderam com seus pais clamar pelo santo irmão Aldo, já sabia que pedia a bênção ao irmão Aldo, então todos sabem quem é o irmão Aldo. Mas nós lembramos, irmãos, que Jesus, nosso Senhor, quando Ele aconselhou uma pessoa sobre a salvação de sua alma, que deveria obedecer à lei, Jesus resumiu, irmãos, todos os mandamentos que as pessoas praticavam naquele tempo, que diziam que era da lei de Moisés. Jesus disse que para ganhar a salvação precisava amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Irmãos, eu sei que o irmão Aldo, todos nós amamos ele. A Santa Avó Rosa também. A Santa Avó, irmãos, ela é a nossa vida. Nós amamos a Santa Avó Rosa. Jesus, não só os apostólicos, mas também grande parte da humanidade ama muito a Jesus. Tem muito respeito por Jesus, por nosso Deus. Mas será que a outra parte do mandamento, irmãos, nós já alcançamos esse entendimento? Porque se nós não aprender a amar o nosso irmão, todo sacrifício será anulado. Não é isso que disse São Paulo? Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse todos meus bens aos pobres, irmãos, se nós não aprender a amar o nosso irmão da mesma forma que nós amamos o santo irmão Aldo, o nosso sacrifício será anulado. Será anulado, é lei de Deus. É o que diz nosso Senhor Jesus até na oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso, irmãos, que nós precisamos buscar com muito empenho, com muito boa vontade. Porque se nós não aprender a amar o nosso irmão, eu sei que só amar o irmão Aldo não será suficiente. Precisamos, irmãos, amar o nosso irmão, amar os nossos, aqueles que nós convivemos. Mas isso também não é muito difícil, irmãos. Um pouquinho de esforço nós conseguimos. Amar os nossos irmãos da igreja, amar os nossos colegas de trabalho, amar os integrantes da nossa família, com um pouquinho de esforço nós conseguimos. Mas, irmãos, para ir para o céu, só isso também não basta. Nós precisamos amar exatamente aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam. Muitas vezes aqueles que fazem de tudo para nos fazer o mal, também precisamos amar. E se nós não aprender a amar eles, também não é justo diante de Deus que Deus possa nos abençoar, porque não cumprimos todos os mandamentos. Irmãos, a parte mais difícil é gostar de quem não gosta da gente. Mas é preciso, e nós aprendemos que tem que ser assim. Primeiro nós tivemos o exemplo de nosso Senhor Jesus. Enquanto ele tinha amigo, ele amava os seus amigos. Mas quando também surgiu muitos inimigos, ele continuou amando os seus inimigos. E até rogou ao Pai: Pai, não considere este pecado, eles não sabem o que fazem. O nosso santo irmão Aldo também teve muitas pessoas que não gostavam dele. Não é todo mundo que gostava dele. Mas ele nunca desprezou ninguém. Ele sempre tratou todos por iguais. Sempre perdoou quantas vezes foi necessário. E sempre deixou aberta a oportunidade de perdão.
É isso que nós precisamos, irmãos, aprender. Eu falei para os irmãos que é difícil, mas não é impossível e é necessário. O nosso Senhor disse: se a sua justiça não exceder a dos fariseus, que galardão tereis? Quem eram os fariseus, irmãos? Os fariseus é aqueles que só gostavam dos amigos deles. Gostavam daqueles que pagavam imposto, daqueles que lhe saudavam nas praças, nas ruas, aqueles eram amigos dos fariseus. Então, se Jesus falou para nós que se a nossa justiça não for mais do que a deles, nós não teremos galardão. Porque o sentimento ruim, irmãos, ele separa a criatura de Deus. Ele separa o sentimento ruim de vingança, de desprezo, de orgulho. Qualquer sentimento ruim, ele separa a criatura de Deus. Por mais que ele continue dizendo: eu sou do santo irmão Aldo, eu amo o santo irmão Aldo, mas se ele mantém essa distância do seu próximo, ele não é digno da bênção do santo irmão Aldo. Por isso, irmãos, que em todas as ocasiões, mas especialmente por estarmos vivendo nesta data que se aproxima, o aniversário do santo irmão Aldo, é muito importante fazermos uma reflexão. Santo irmão Aldo, será que eu estou amando o meu próximo como eu amo ao Senhor? Ou como o Senhor amava todas as pessoas? Santa Avó Rosa, será que eu estou amando todas as pessoas da forma que a senhora sempre amou as pessoas e hoje ama esta humanidade? Porque esse mundo ainda não está pior pelo amor da Santa Avó Rosa por esta humanidade. De salvar, de perdoar, de acolher, de abreviar o sofrimento. Irmãos, é necessário que nós aproveitemos estas datas especiais para refletir sobre isso. E se ainda estamos tendo esta dificuldade, vamos buscar ajuda. O santo irmão Aldo, ele continua aqui, irmãos, com seus braços abertos, para nos ajudar, para nos perdoar se for preciso, e para nos fazer fortes, para que nós possamos ser igual ao nosso santo irmão Aldo, na vida, na humildade, na sabedoria de servir a Deus. É possível, irmãos, e nós precisamos viver assim. Eu sei que há muitas pessoas que têm dificuldade, irmãos. Às vezes a pessoa faz até sacrifício para ajudar esta igreja. Às vezes dá boas ofertas. Às vezes faz muito esforço para trabalhar, para zelar dos nossos templos. Mas não sabe ter esta mesma capacidade para amar aquele que é mais simples, aquele que tem dificuldade. Nem todas as pessoas têm o mesmo entendimento. Tem pessoas que até mais novos na fé, ou mesmo que esteja mais tempo na igreja, mas não alcançou ainda o mesmo entendimento. Então aqueles que aprendem mais devem ajudar aqueles que aprenderam ainda menos. É isso que a Santa Avó Rosa espera de nós. É isso que o santo irmão Aldo quer de nós. Irmãos, é isso que nós vamos lutar para alcançar. Porque cremos neste santo de Deus, que Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima nos deram, para que Ele seja o nosso exemplo, a nossa liderança, e assim nós possamos ir para os céus. Irmãos, eu desejo muita felicidade a todos, desejo que o santo irmão Aldo faça parte da sua vida, não só neste aniversário, mas todos os dias da sua vida. Desejo que a Santa Avó Rosa também possa sentir-se muito feliz ao seu lado, por estar sempre buscando servir esta igreja, e que toda a sua vida seja uma dedicação ao reino dos céus. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós fomos escolhidos por Deus nosso Pai, para viver aqui na terra. Amém. Eu convido os irmãos que puderem ficar em pé. Nós vamos cantar um hino do nosso inário, Minha Oração, é o número 122. Oh, meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero.
irmãos podem fazer suas orações. Amém. Vamos cantar ainda um hino. Agradecemos de todo o coração. Agradecemos de todo Agradeço a presença de todos os irmãos nesta reunião e também agradeço àqueles que nos acompanharam pela internet e desejo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estejam sempre ao seu lado. Vamos orar. Querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, neste momento, ó Deus, que estamos finalizando a nossa santa reunião de oração, queremos te agradecer, ó Pai, por esta grande bênção de termos esta igreja e aqui podermos receber a presença de santos e anjos. Também Espírito Santo de Deus, nosso Pai, com a unção e a virtude está sobre esta igreja, sobre todo este povo, aonde estiver nossos irmãos reunidos em oração, que também lá esteja esta virtude poderosa que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo envia para lhes ajudar, para lhes abençoar. Por isso confiem, também confiem no poder do Santo Irmão Aldo, para lhes ajudar, lhes abençoar, para que possam ser sempre abençoados. Santa Avó Rosa querida, nós também te agradecemos de toda a nossa alma, por ter nos dado esta igreja tão santa, e também a nossa Mãe Maria Santíssima, a poder se manifestar com sua virtude e poder, para nos abençoar, nos ajudar, nossa eterna gratidão. Agora, Santa Avó Rosa, eu peço também que a senhora atenda o pedido de oração. Esses teus filhos que colocaram aqui os seus nomes nesta caixinha, eles estão precisando, Santa Avó Rosa, da sua ajuda, seja qual for o seu problema, se estão doentes ou desempregados, ou talvez com algum problema na família. Santa Avó Rosa, tenha misericórdia. Abençoe esta igreja, abençoe nossos irmãos que estão aqui presentes, também em oração neste momento, suplicando, Santa Avó Rosa, porque confiam na Senhora, e também no seu poder de curar, de perdoar, de abençoar. Senhor Jesus, tenha misericórdia da tua igreja, ajude-nos para que nós possamos ser mais unidos, e poder amar todos os nossos irmãos da mesma forma que o Santo Irmão Aldo sempre nos amou, e a Senhora Santa Avó Rosa sempre também um profundo amor por esta igreja. E agora nós pedimos que a Senhora nos ajude, e agora despede todos esses teus filhos para que voltem em paz para a sua casa, com a companhia e a presença de santos e anjos, que leve até os seus lares, para que também tenham uma boa semana que logo se inicia. Santa Avó Rosa, nossa eterna gratidão à Senhora, ao nosso Deus, nosso Pai, ao Divino Espírito Santo. Também nossa eterna gratidão a Jesus, nosso Senhor, a nossa Mãe Maria Santíssima e ao nosso querido e santo Irmão Aldo. Louvado e glorificado seja o reino dos céus, hoje e para todos sempre. Amém.